ainda falando deste assunto, a terapeuta familiar do Mundo das Mulheres vai explorar um pouco mais este tema. Olá, Catarina. Olá, boa tarde. Então, estamos a falar sobre esta questão tão importante e tão desconcertante, se quisermos, porque é alguma coisa que até faz parte de uma rima infantil que eu me lembro, não é? É uma coisa muito... havia uma rima qualquer que, neste caso, era do neto a bater na avó, não era? De repente lembrei-me também. É uma tragédia, É. mas a Catarina quis muito também, enfim, explorar um pouco mais esta questão do que é que se passa então na dinâmica da família, não é? Quis até porque, do ponto de vista da terapia familiar e da... Esta é uma das situações que a terapia familiar se tem debruçado Sim. cada vez mais e, de alguma forma, eu não digo de uma forma inédita, porque não é inédita, porque nós continuamos a olhar para isto do ponto de vista da família, do sistema, da estrutura da família e por aí fora, mas, de facto, tendo em conta de que se calhar aqui, ao contrário do que seria costume, nós continuamos a envolver a família nestas situações, continuamos a pedir, a exigir quase um consenso da família para o trabalho de todas estas situações, mas a partir de certa altura, por exemplo, se percebe que o envolvimento dos filhos não está a ser, neste caso dos filhos agressores, não está a permitir o desenvolver da situação, pura e simplesmente continuamos a trabalhar com o casal, digamos, com os pais, com os educadores, com as pessoas que têm a cargo esses elementos, essas crianças, e no sentido de reestruturar toda a parte da autoestima, de recriar, no fundo, tudo aquilo que foi posto em causa com a agressividade e com aquela estrutura agressora que se criou dentro daquela família. Porque, de facto, no fundo, esta questão da agressividade por parte dos filhos surge em famílias que têm uma tipologia... Não existe uma relação de causa e efeito nesta situação, mas existem tipologias em algumas famílias que parecem permitir o aparecimento destas situações. E há pouco eu estava a ouvir esta primeira parte da vossa conversa e há uma coisa que eu não concordo muito, é que, de facto, a agressividade parece existir mais do ponto de vista dos rapazes, mas também existe muito do ponto de vista das raparigas e cada vez mais. A Rosário estava a falar disso, mas ela também fez essa ressalva que, enfim, estes são os registros que existem. Não quer dizer que a realidade seja efetivamente essa. E normalmente as pessoas têm muita ideia de que existe em classes mais desfavorecidas, em classes sociais menos favorecidas, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista educacional. E não é verdade. Digamos que as classes sociais mais favorecidas têm também muitas formas de agressividade e muitas vezes de uma agressividade muito violenta, que é a agressividade psicológica. Muitas vezes não existe aquela agressividade física que é muito visível, mas uma agressividade psicológica tremenda e que é tremendamente escondida. Esta, tal como a violência doméstica, naqueles termos que as pessoas conhecem melhor, porque é aquela que é mais falada, infelizmente, que leva mais vezes à morte de pessoas, que é a violência doméstica sobre as mulheres, também é uma violência que é envergonhada, digamos que as pessoas têm medo de expor, que vão esconder até à última... Deixam chegar ao limite, não é? Até à última das possibilidades e, se possível, nas situações das classes mais desfavorecidas, muitas vezes recorrem às instituições para conseguir que lhes tomem, digamos, conta dos filhos. Nas classes mais favorecidas, recorrem aos colégios internos quando isso é possível, ou recorrem a familiares que estão localizados no estrangeiro, ou não sei o que, para onde mandam os filhos, para, digamos, os deslocalizar e para não terem mais que lidar com aquela situação em relação às quais, por exemplo, não estão a saber lidar. E, de facto, como eu também já ouvi aqui dizer, experiências prévias de famílias que tratavam dos assuntos pura e simplesmente
à pancada, à chapada, com violência, fosse ela psicológica, fosse ela violência física. De facto, a educação democrática em si não tem nada contra, não tenho nada contra a educação democrática, tenho sim contra a má interpretação desta educação, claro. Que é um bocado o laissez-faire, laissez-passer, vale claro. Tudo, e aqui... Uma anarquia... É um pouco, se quiserem, o mau exemplo de sermos amigos dos nossos filhos. Pois. Às tantas esquecemos que somos pais e não há limites, não há nada, e como a doutora Rosário dizia, às tantas os nossos filhos quase que começam a portar-se mal para ver se começamos a impor limites, começamos... A testar, a empurrar cada vez mais a... portanto, esta imposição, este portar-se mal pode ser dentro da própria casa claro. E em relação aos próprios agressores. Já agora, curiosamente, na maior parte dos estudos que eu conheço, estas crianças são crianças que, ao nível escolar, ao nível... não estamos a falar de crianças perturbadas, não estamos a falar de doentes mentais, não estamos a falar de crianças que têm o hábito de consumir substâncias tóxicas, como álcool, as pastilhas, aquelas coisas todas. Porque isso obviamente altera o comportamento e portanto não é disso que estamos a falar. Mas não estamos a falar muitas vezes de crianças que tenham um mau aproveitamento escolar. A maior parte das vezes são miúdos que têm um percurso escolar perfeitamente normal. Têm as traquinices habituais da escola, não têm, digamos, situações muito problemáticas. Não há nada que pareça apontar para aí assim descaradamente, não é? Parece. Depois, quando nos vêm as situações, os casos, começam a aparecer os pequenos acontecimentos, como, por exemplo, sei lá, eram os miúdos que faziam pequenos roubos aos colegas, faziam pequenos... Mas são as pequeníssimas delinquências, nunca são situações de que, por exemplo, levassem à suspensão do aluno, claro. Ou coisas deste género. Portanto, não são aqueles alunos que naturalmente seriam sinalizados por serem os terroristas lá do sítio. E isto, voltando atrás, já estou completamente perdida, portanto... Estávamos a falar nas tipologias. Ok. A outra coisa, temos também a questão dos pais hiperprotetores, que é um pouco a velha história da criança tirana, não é? Porque ao fim e ao cabo, no fundo, aquilo acaba quase por ser uma revolta em relação aos pais que, no fundo, nos impediram quase de criar os anticorpos para aquilo que nós vamos precisar depois de encontrar e precisamos de criar para aquilo que vamos encontrar cá fora da família e no fundo estas crianças quase que se rebelam contra os pais que não lhes permitiram isso e contra o tirar-lhes, entre aspas, o tapete, que é como quem diz, ok, mas a vida é assim, nós... digamos, colocarmos as almofadas todas que pudemos, tirámos das frustrações todas que pudemos do caminho enquanto foi possível, mas agora, a vida é assim. Ok, a vida é assim, uma ova, toda a vida me protegeram, portanto continuo a proteger. Claro. Isto é especialmente verdade nos pais que têm filhos tardios, nos pais em que os filhos, por alguma razão de saúde, etc., foram filhos muito frágeis ou foram muito filhos que exigiram cuidados muito intensos e, portanto, são filhos que têm... A quem tudo era desculpado, que iam fazendo uma asneira atrás da outra e tudo foi sendo relativizado, enfim. Quando os filhos são usados como objeto de arremesso, naqueles pais que... E nas famílias reestruturadas, não é? Muitas vezes há muita culpa associada. E muitas vezes aquele ódio que um dos progenitores usa para... Em relação ao outro, não é? Reflete nesta situação e o próprio filho age esse ódio em relação ao progenitor. Aquelas famílias que nós chamamos estruturalmente disfuncionais, ou seja, são aquelas famílias em que um dos elementos, por exemplo, se forma a díade filho-mãe. Ou seja, o pai, por alguma razão, não há um conflito aberto entre o pai e a mãe, mas há um pai que, no seu papel de marido, saiu, não está lá e, portanto, há um filho que vai tomar esta posição junto daquela mãe e, portanto, há aqui um papel que está claramente disfuncional. Claro. E quando este filho começa a querer sair, começa a querer tomar a sua, digamos, a ganhar asas, esta luta, esta
o paradoxo desta situação entre o ganhar asas, a autonomia, a dependência, etc., gera muitas vezes umas raivas e uns ódios e umas coisas surdas relativamente à mãe, relativamente às lealdades, aos papéis que ele desempenhou. Uma grande confusão, basicamente, não é? Muito. E principalmente que gera muito ódio, muita raiva que não foi aprendida a gerir durante o crescimento. Não foi canalizada fundo, de uma maneira... Estas crianças andaram a fazer outras coisas que não aquilo que deviam fazer enquanto crianças. Acaba por sair cá para fora da maneira mais incorreta Exato. possível. Portanto, quando se trabalha com estas famílias em terapia familiar, primeiro de tudo há que terem atenção que estas crianças muitas vezes, ou estas famílias muitas vezes são multiassistidas, porque no caso de já estarem sinalizadas, por exemplo, ou para a APAV ou para os centros, como é que se chama? Para várias instituições que dão conta destas situações, nós temos que, por um lado, ter a noção disso, mas, por outro lado, resguardar o trabalho único e exclusivamente com a família. Na medida em que nós precisamos de criar condições, por um lado, para apoiar esta família, desculpabilizar estes comportamentos, porque se entramos num processo de culpabilização, nunca mais conseguimos romper o ciclo da violência. E, por outro lado, tentar alterar o funcionamento e reestruturar as coisas dentro da família de tal maneira a que os comportamentos não se repitam. Estejamos a falar das famílias tradicionais, com os dois elementos, portanto, pai, mãe e os respectivos filhos, estejamos a falar, por exemplo, em famílias monoparentais, que são aquelas que, a maior parte das vezes, ou que facilitam mais o aparecimento destes comportamentos. E, de facto, quando temos a mãe com os filhos, digamos, é a situação. Uma mãe com mais idade e com filhos homens é a situação que mais vezes pode apresentar um quadro destes, com situações de violência em que a pessoa é agredida pelos filhos. Para terminar mesmo, quando se intervém sobre um agressor, um rapaz, um adolescente, ao fim e ao cabo é preciso uma reestruturação dos próprios processos internos que nos ajudam a trabalhar as emoções? É seguramente ao nível individual, mas do meu ponto de vista é necessário fazer uma alteração ao nível da dinâmica familiar. Toda, não é? Pode-se fazer ao nível individual, mas se aquela dinâmica não for alterada, mais tarde ou mais cedo os padrões vão se repetir, as condições para voltar a haver uma agressão existem. Muito bem. Obrigada, Catarina. Nada. Obrigada. Já sabe que pode enviar e-mails para colocar questões também à Catarina sobre este tema ou sobre qualquer outro tema que tenha a ver com terapia familiar. Não se esqueça que a seguir ao intervalo nós retomamos o tema do dia, ou seja, a violência de filhos para com os pais, com a ajuda da Rosário Figueiredo, da APAV e Maria Encarnação Honrado, juíza. Por isso, até já.